Tarde, tudo bem com vocês? Nós vamos gravar um vídeo, espero ser o mais breve possível, da nossa aula do dia 4 de outubro próximo, 2021, na disciplina Educação, Comunicação e Mídias, para pensar um pouco o discurso, poder e acesso. Discurso, poder e acesso é na perspectiva do professor Theun Van Dijk. A ideia é pensar um pouco a manipulação, a alienação e como que as mídias, de uma maneira geral, e você já tem uma ampliação dessas mídias quando você pensa, da época que o texto foi produzido, agora para 2021, com o Facebook e tantas essas outras mídias que ganharam a relevância muito maior. Tá? Nesse caso, o Van Dijk ele vai usar muito essa mídia escrita, em vários aspectos para pensar como que essa manipulação ela se processa. Particularmente a ideia do jornalismo, das reportagens, de como que prevalece os interesses da elite dominante. Tá? E aí a gente discute um pouco das dimensões de dominância, essa imagem mostra um pouco como é isso, né? A subordinação, a submissão do outro, em termos bastante radicais. Tá? E, por outro lado, ainda dentro dessa ideia de submissão, que não tem a ver com a religiosidade, embora também possa ser pensado nessa dimensão, é a gente pensar um pouquinho como que funciona o poder, não é? Poder social. De uma forma mais ampla, ele pode ser definido em termos de controle, que é exercido por um grupo, uma pessoa, uma organização, sobre ações e ou as mentes, né, de outro grupo, limitando a liberdade de ação dos outros ou influenciando seus conhecimentos, atitudes ou ideologias, seu comportamento de uma maneira mais ampla. O poder de um grupo ou instituição específica pode ser distribuído e pode ser restrito a um domínio ou escopo social, como o da política, da mídia, do direito, e da ordem, da educação ou das empresas. De qualquer forma, são centros de poder, né, que estão a trabalho de uma elite, ou um líder carismático, ou de grupos da elite que controlam tais centros. Tá? Assim, nós teríamos a dominância, que ela é o limite, o divisor de águas entre o controle e o abuso de poder social. E aí você tem a desigualdade social, que é uma condição básica para que essa dominância ela seja efetivada com tanta rapidez. Bom, quando a gente pensa o poder na perspectiva do Theun Van Dijk, nós podemos dizer que ele é baseado em um acesso privilegiado a recursos sociais que são muito valorizados. Tá? Por exemplo, você pensa o discurso e a comunicação, né, isso dá acesso à riqueza, tem a ver com empregos, e isso vai para o status, e a partir desse status você tem condições de novamente elaborar um novo discurso e ter acesso a mais riqueza, e vai, segue-se esse círculo, não é? Virtuoso ou vicioso, depende de onde se olha. O poder social e a dominância são frequentemente organizados e institucionalizados de forma a permitir um controle mais efetivo e possibilitar formas rotineiras de reprodução desse mesmo poder. A dominância, ela nunca é absoluta, não é? Ela é frequentemente gradual e pode encontrar maior ou menor resistência ou contrapoder por parte de grupos dominados. A gente percebe isso às vezes no ambiente acadêmico, quando há uma contrapartida nesse sentido, quando você pensa o corpo docente, mas você pensa a direção do instituto, ou uma pró-reitoria de pós-graduação, ou uma reitoria. E isso está submetido ao MEC, então você tem o sistema de freios e contrafreios, como nós gostamos de dizer. Tá? A relevância da dimensão cognitiva do controle pode afetar as mentes das pessoas e pode influenciar as estruturas do texto e da fala, e como resultado, o conhecimento, as atitudes, as normas, os valores, as ideologias dos receptores. Indiretamente ou diretamente, né, ou mais ou menos indiretamente, tendo em vista o interesse de um grupo dominante ou de um líder carismático, tá? Como é o caso do Brasil atualmente. O poder moderno, entre aspas, não é? Nas sociedades democráticas, é mais persuasivo e manipulador que coercitivo. Não se usa tantas forças, a não ser nas ditaduras, né?
nos governos ditatoriais. E aí, sempre nessa perspectiva de comandos, ordens, ameaças e sanções econômicas. É basicamente o que se tem. Aí eu retorno outra vez aqui, com o Teun Van Dijk, para a importância da análise crítica do discurso, o ACD, que ela estuda esses processos, né, que afetam as cognições sociais e a manipulação de modelos mentais em eventos sociais, através do uso de estruturas específicas, discursivas específicas. É mais ou menos aquela questão da representação da realidade, das relações sociais e das identidades sociais. Isso pode ser em manchetes, ou em uma perspectiva temática, estilo, figuras retóricas, enfim. São vários os instrumentos que se utilizam. Se leitores e ouvintes não têm acesso a informações alternativas para se opor a tais mensagens, o resultado dessa manipulação será a formação de modelos preferidos. Para certas situações técnicas, que podem ser generalizadas em conhecimentos, como, por exemplo, nesse momento de pandemia, as aulas remotas, né, e o acesso à internet, ou equipamentos de ponta, um notebook, um computador de gabinete, enfim, tá? Atitudes ou ideologias preferidas mais gerais, né? E aí pensando que pode também essa manipulação, né, se referir a grupos, né, dos negros ou os jovens, tá? Bom, discurso e acesso, né? Como que se processa, né? O discurso é similar a outros recursos sociais valorizados, né, do poder, cujo acesso é distribuído de forma desigual, sempre. O discurso é desigual, mesmo entre discentes e docentes, entre eleitores e políticos, entre diretor de uma empresa e os funcionários, os gerentes ou os supervisores, enfim. Há uma hierarquia estabelecida. E o discurso, ele segue essa hierarquia em termos de poder, de dominação. Tá? O acesso à mídia ou à fala e a escritas médicas, jurídicas, políticas, burocráticas ou acadêmicas são exemplos disso. Tá? Uma palavra hipoteticamente mais consistente de um doutor ou de um PhD ou um pós-doutor em relação a um graduado ou especialista, enfim. Tá? A ideia seria explorar as implicações de uma questão complexa. Quem pode falar e escrever para quem, sobre o que, quando e em que contexto? Ou quem pode participar desses eventos comunicativos nos mais variados papéis de ouvintes? É mais ou menos quem pode coordenar, né, ou dar palestra em um congresso, enfim, há todo um conjunto de critérios, não é? Mas, de uma certa forma, mais acesso implica mais poder social, né? Acesso à pós-graduação, pós-doutor, por exemplo, isso possibilita um maior poder social, um maior poder acadêmico. Tá? Bom, quanto aos padrões e estratégias de acesso discursivo, né? Eles podem ser explicados em praticamente todos os domínios sociais, instituições, profissões, situações e gêneros. Inclusive entre o gênero feminino e masculino, quando você pensa em instituição do casamento ou da família. Tá? Como que essas estratégias do acesso discursivo tem um peso econômico, mas ele acaba estabelecendo a dominância de um ou de outro. Em alguns casos, e também em outros domínios, esse acesso restrito pode ser voluntário, enquanto em outros pode ser obrigatório. E aí você pensa as mídias de massa, por exemplo, não é? Você vai entrar porque você vai escolher. Nas conversações do dia a dia, se for no emprego ou no trabalho, você é obrigado a participar, ou na universidade, você é compelido de alguma forma a participar. A ideia dos esquemas discursivos e comunicativos, das condições e estratégias de acesso para vários grupos sociais envolvidos e regras e um ordenamento de dominação ou de autoridade entre esses grupos, não é? De forma que um deles vai ser dominado, controlado. Bom, aí vamos pensar alguns padrões de acesso. Tá? Papéis sociais ou instituições dependem, né, ou institucionais dependem do sexo, da idade, do cargo, do contexto, da temática. É isso. Em alguns casos, há uma preferência pelo sexo masculino ou sexo feminino. A idade ela é um fator de limitação. O cargo, objetivamente, ele implica em autoridade, no estabelecimento de um nível de dominância, não é? Do contexto, quer dizer, em que situação que a gente está falando, tá? E mesmo das temáticas, de quais assuntos. Bom, para se chegar a esse ponto, né, você precisa de planejamento, né? E o planejamento leva em consideração o tempo e o lugar, a decisão do cenário,
né, o roteiro da conversa, os participantes e convidados, levando tudo isso em consideração que se elabora um discurso. Por exemplo, nos encontros da mídia, a posição e o poder relativo de novos atores e jornalistas geralmente determinam quem pode ter acesso. É quem tem acesso a uma entrevista coletiva, ou quem dá a entrevista coletiva, ou quem vai comandar essa entrevista coletiva. Tá? Quanto ao cenário, né, elementos do cenário comunicativo, quem é chamado ou obrigado a participar? No caso da universidade, os estudantes são chamados e, às vezes, são instados a participar, tá? Quase que obrigatoriamente, não é? Porque é uma decisão que se toma coletivamente. O controle de tempo e lugar e fala por atores poderosos. Esse tempo está em quem coordena. Se for numa sala de aula, normalmente o professor. Tá? Padrões diferenciados de acesso para diferentes participantes. É isso, quando você tem um congresso e você tem um conjunto e tem alguém discursando, né, alguém de relevo, de importância, você tem estudantes da graduação, estudantes da pós-graduação, enfim, professores, né? Aí você tem padrões diferenciados de acesso e mesmo de questionamentos, de participação, tá? Bom, o controle de dimensões do próprio discurso ou fala. Aí é preciso levar isso em consideração. Qual modalidade de comunicação pode, deve ser usada, fala, escrita, enfim. Qual variedade linguística deve ser usada, quer dizer, uma linguagem formal ou informal, não é? Para quem é importante, para quem você está falando, né? E aí tem a língua padrão, ou de prestígio, dialeto, enfim. Quais os gêneros do discurso são permitidos, não é? Se um gênero acadêmico, você se tem um gênero jornalístico, enfim, tá? Um gênero literário. Quais tipos de atos de fala, né? Se vai abrir para questionamentos ou não. Quem pode iniciar ou interromper turnos de fala, né? Em sequência discursiva, ao modo de um mestre de cerimônia, por exemplo, e que ele acaba selecionando quem tem mais poder ou quem tem mais condições de falar. O alcance e controle da audiência, né? Como se dá esse controle da audiência? Permitindo ou requerendo que participantes específicos estejam presentes ou ausentes, permitindo ou requerendo que esses outros escutem ou falem. É sempre um ambiente de dominância, de poder e dominância. Tá? Em reuniões públicas, através da mídia de massa, o poder dos discursos de seus falantes ou autores pode ter um maior ou menor alcance, né? Se você pensa a internet ou se você pensa a rede de televisão aberta ou fechada, não é? E aí depende do acesso total à mídia, né? Que vai significar um acesso a uma grande audiência, televisões abertas e televisões fechadas, ou os grandes jornais. O controle é muito mais efetivo se as mentes da audiência puderem ser também acessadas com sucesso, quer dizer, como que você faz chegar a sua mensagem, uma proposta do discurso que vai ser proferido a esse grupo, né, de prováveis ouvintes. Tá? E aqui nós temos um exemplo, influência, né, conhecimentos, atitudes e ideologias. Receptores, audiência pouco ciente desse controle ou manipulação. A maioria, aí tem alguém palestrando, ou aparentemente uma empresa, a maioria das formas de acesso exclusivo e comunicativo, tais como o controle do cenário, interação, tópico ou estilo, vai ser voltada para o controle das mentes dos participantes. E dessa forma que se estabelece uma condição onde quem está falando, quem tem autoridade para falar, de alguma forma consegue manipular e solicitar participação ou pedir silêncio e atenção. Tá? Discurso, poder e racismo ou discriminação. Tá? O que seria o racismo ou a discriminação étnica? Né? Doutrina que sustenta a superioridade de alguns grupos étnicos sobre outros, tidos como inferiores, a partir de parâmetros pré-estabelecidos e absolutamente preconceituosos. Não é? O objetivo da discussão é demonstrar como a dominância étnico-racial é também reproduzida através de padrões de acesso diferenciado, a residência, emprego, habitação, educação, enfim. Você pensar um grupo que mora em uma região nobre e o grupo que mora na periferia, por exemplo. Um grupo que tem acesso a instituições de ensino de altíssima qualidade e um grupo que tem acesso a instituições que funcionam precariamente. Tá? Uma estratégia desse discurso é definir de forma persuasiva o status quo étnico como natural, desejável, inevitável. Porque é isso mesmo e não tem outro jeito.
ou mesmo democrático, por exemplo, através da negação da discriminação do racismo. Ah, não há racismo, isso é uma postura vitimista das pessoas. Ou através da desracialização da desigualdade, através de definições em termos de classe, diferença cultural, ou das consequências, não é? Pensando, por exemplo, o status quo do imigrante. Dessa forma, a maioria dos imigrantes geralmente tem pouco ou nenhum acesso a contextos comunicativos cruciais apresentados na sequência, que são apresentados na sequência. É como, por exemplo, os haitianos aqui que vieram para o Brasil, os venezuelanos. Bom, a gente pensa política, sabe? E sempre numa perspectiva carismática, literalmente. E política e minorias, não é? Aí tem a pessoa que fala, geralmente essa pessoa ocupa um lugar de destaque, não é? Aí, para pensar um pouco, é a Europa, né? E aí é uma perspectiva mais geral do Van Dijk. Segundo ele, quase nenhum membro do grupos minoritários participa dos governos nacionais. Poucos são membros do legislativo. Nos Países Baixos, Holanda, Finlândia, Dinamarca, por exemplo, e as minorias não possuem nacionalidade, que não possuem nacionalidade holandesa, mas são residentes há mais de 5 anos, têm acesso passivo ou ativo às eleições locais. E têm voz mínima nos conselhos, né? Um privilégio combatido na França e na Alemanha. Eles não acham que 5 anos é o suficiente para a pessoa ter acesso passivo ou ativo. As minorias são excluídas de escrita ou fala sobre sua própria situação social. É a elite que fala sobre a situação social deles, sobre o que ele precisa, enfim. São seres tutelados. As minorias são assunto frequente na fala e escrita política, mas esse fórum de acesso raramente é controlado por elas. Na prática, elas não têm qualquer influência nessa representação dentro do discurso. Quer dizer, elas são representadas por outras pessoas que vão dizer como elas se sentem e o que elas precisam. Elas não têm voz, não têm direito de falar. Tá? E aqui a gente pensa a mídia, nas variadas possibilidades, nas variadas mídias, né? E da influência que ela exerce, como que isso, de certa forma, condiciona toda a nossa realidade social, particularmente no que se refere nos últimos 2 anos, 2020 e 2021. Bom, o acesso das minorias às mídias, conforme nós colocamos ali anteriormente, de massa, é uma condição crucial para a sua participação pública, tá? Na sua própria situação. O acesso é mínimo, é restrito, não é? Apesar de jornalistas se autodefinirem como liberais, a falta de acesso às minorias à mídia é um dos aspectos mais visíveis da dominância simbólica dessas elites sobre essas massas, não é? Na Europa, praticamente não existe jornalistas oriundos das minorias, muito menos no controle de cargos editoriais dos grandes jornais, por exemplo. O jornal de maior circulação tem apenas 1 ou 2 pessoas provenientes das minorias, e em cargos de contrato temporário, como freelance, enfim, em cargos subalternos sempre. Bom, como resultado de tudo isso, né? O quadro de pessoal nos jornais é praticamente todo composto de brancos, suscitando consequências ou provocando impactos na produção de notícias e no estilo da própria redação, dificultando o acesso às fontes e aos discursos jornalísticos ou de programas de televisão. É limitado o poder social e econômico, né? Os grupos e organizações minoritárias, eles carecem de formas de acesso à mídia organizada, como, por exemplo, a entrevista coletiva, a imprensa, o departamento de relações públicas. Elas são tidas como menos confiáveis, essas minorias, particularmente quando estão emitindo opiniões críticas sobre as elites dominantes. Então, a sua voz ela é vetada, é suspensa. Problemas de comunicação e diferenças de estilo entre jornalistas brancos e fontes de grupos minoritários limitam ainda mais o acesso das minorias. O acesso diferenciado da elite majoritárias e das minorias à mídia resulta em acesso diferenciado às estruturas de reportagem e matérias jornalísticas, quer dizer, quem tem acesso a que tipo de conteúdo é só quem pode pagar, em alguns conteúdos que são mais densos, consistentes, formais, não é? Ou mais que se distanciam mais das fake news, por exemplo. A seleção dos assuntos e tópicos das notícias sobre minorias são, em geral, estereotipadas, tá? Daquilo que vai se falar sobre as minorias. Assim, a imigração é uma questão recorrente. Você olha esse barco, né, atravessando o Mediterrâneo, olha para você ver. Aí elas são vistas, a imigração é vista de 2 formas, não é? Invasão ou contribuição à economia ou à cultura. Bom, como que funcionaria isso, né? Vai fomentar o crime, drogas, violência, desvios culturais, né? Assuntos
preferências raciais das coberturas jornalísticas sobre essa tendência étnica relativa à imigração. Contrariamente, questões como discriminação, violência policial, desemprego, condições precárias de trabalho não são preferenciais ou não são levadas em consideração. Por fim, as ações da elite são tidas como positivas para as minorias. Por fim, as ações das elites brancas, que são tidas como positivas para minorias, são em geral tratadas com destaque, sabe? Ações positivas dentro do que a elite acha que essa minoria precisa, né? Raramente é permitido que essa minoria se manifeste. Suas demandas e reclamações às elites, quando são apresentadas, quase nunca são aceitas, sem questionamentos, né? Aí você tem o estilo da retórica, das negações ou outros movimentos semânticos estratégicos. Não temos nada contra os turcos, mas somos uma sociedade tolerante, mas, entre outras propriedades discursivas, o uso da negação, eufemismo, a atenuação e outras estratégias que evitam a autopreservação, a apresentação negativa. A consequência de tudo isso, a difusão do preconceito e da xenofobia no que tange aos imigrantes. Isso quem está falando é o Teun Van Dijk, que é um holandês, tá? Bom, quando se pensa em academia e instituição de ensino superior, ainda é na perspectiva do Teun Van Dijk, na Alemanha, que é onde ele, na Holanda, que é onde ele desenvolve as pesquisas dele. Mais de 90% das pesquisas étnicas é desenvolvida por pesquisadores brancos e está sob supervisão de pesquisadores de holandeses brancos. Consequência, pesquisas similares às da mídia de massa. O que não surpreende é que a mídia vai dar, por sua vez, atenção especial aos estereótipos dominantes, tais como as das grandes juvenis, das drogas, do crime ou dos problemas culturais da jovem mulher imigrante. As questões cruciais, como discriminação, são pouco estudadas. Tá? Além disso, os poucos estudos tendem a ser ignorados e atacados como não científicos. Por exemplo, a propaganda nos Estados Unidos sobre o que seria politicamente correto reflete mais uma reação das elites brancas dominantes contra mudanças culturais e políticas em relação às minorias do que uma mudança do discurso acadêmico dominante nos padrões de acesso. Noam Chomsky trabalha muito com isso. Tá? Nos negócios, né? A participação nas empresas em cargos de destaque e de liderança dos grupos minoritários ela é mínima, sabe? Ela é muito mais pro forma, tá? E de qualquer forma eles estão submetidos a algumas exigências, não é? Ou vão perder os seus empregos, sabe? De agir de uma forma pré-determinada. Assim, as minorias têm muito pouca influência no discurso corporativo dominante. Tá? Aqui tem alguns exemplos, não é? De notícias que são espalhadas, por exemplo, na Inglaterra, sobre a blitz da imigração ilegal, né, que foi lançada pelo governo, tá? A Grã-Bretanha invadida por um exército de ilegais, tá? Ilegais, literalmente, né? Enganando os funcionários, desaparecendo quando seus vistos de entrada expiram, falsificando, fugindo, enfim, tá? Sejam britânicos, diz Hurd aos imigrantes. Uma advertência direta aos 750 mil muçulmanos será feita hoje pelo secretário Douglas Hurd, aos muçulmanos que eles devem, enfim, isso é em janeiro de 89, não é? Para o bem de seus filhos é uma ameaça, tá? Isso fica bem claro, tá? E no Brasil? Como que a gente pensa isso no Brasil? Tá? No Brasil, nós pensamos aqui duas situações. Quando o ladrão é pobre, né? Ladrão rouba carro em oficina e quase leva mecânico junto. Veja vídeo. Quando o ladrão é rico, jovens da classe média são detidos por roubar carros de luxo no Rio. Quando o ladrão é rico, adolescentes de classe média são detidos suspeitos de ataque, de assalto na Paraíba. E quando é pobre, ladrões roubam 200 mil em lojas e carro de empresárias na Grande Natal. Quando você pensa o pobre ainda, ladrão rouba carro e morre em fuga após tiro e acidente em Fortaleza. E quando é rico, jovem morador de Copacabana é preso por roubos de carro. Veja vídeo. Tá? Quando é pobre, é culpado até que se prove o contrário. Quando é rico, inocente até que se prove o contrário. Então, né, nessa perspectiva, o que fazer? Bom, com a palavra, os jovens e os estudantes brasileiros, particularmente os estudantes da graduação. É isso, pessoal. Eu espero que vocês
possam assistir o vídeo e possam ler o texto, e a gente conversa no dia 4 de outubro próximo, ou seja, na próxima segunda-feira.